Pronto? Então vamos continuar, né? Fases do atendimento. Fases do atendimento: atender, responder, personalizar e orientar. Então, atender, expressar de forma indireta, não verbalmente, disponibilidade e interesse pelo ajudado. Responder, demonstrar por gestos e palavras, compreensão por ele, correspondendo-lhe à expectativa pessoal. Personalizar, conscientizá-lo de que é uma pessoa ativa, com responsabilidade no seu problema e capaz de solucioná-lo. E orientar, saber avaliar com ele as alternativas de ação possíveis, de modo a facilitar-lhe a escolha que é dele da ação transformadora. Então é importante a gente lembrar, né? Quem escolhe mudar é a própria pessoa. Não somos nós que definimos, né, o que cada um vai fazer. Quais são as consequências? Quando o atendente atende bem, o ajudado envolve-se. Quando o atendente responde bem, o ajudado explora-se. Personalizar, processo de compreender no ajudado, capacidade de orientar, possibilidade para o agir. Essa trajetória que vai do envolver-se à ação transformadora, talvez não aconteça plenamente num único encontro. Claro, a pessoa pode chegar, né, reticente, que hajam outros, não necessariamente com o mesmo atendente fraterno. Para quê? Para não ter vinculação, senão depois você vira padre e confessor, né? Terapeuta. E por isso voltamos a enfatizar a importância de se dispor no centro espírita de uma equipe coesa e que vibre em uníssono sob a regência de idênticos princípios. É essencial que o grupo esteja abraçado, que o grupo esteja coeso, que o grupo seja único nos seus objetivos, porque é um apoiando o outro, né? Atender envolve o cuidado com o ambiente físico, a educação, o interesse, atenção, postura. Não dá para atender, né? O que é mesmo? Qual que é o seu problema? Por que você veio à casa espírita? Não dá. A gente tem que ter o mínimo de postura. Isso eu aprendi com os padres jesuítas que eu trabalhei com eles. Eles falavam, existe a liturgia dos cargos. Não que isso seja um cargo, mas nesse momento você está numa condição que aquela pessoa que está chegando, ela está te enxergando, às vezes até com uma tábua de salvação. Ele não sabe ainda que é ele que vai promover a mudança íntima. Então, naquele momento, o seu lugar é um lugar de muita importância na vida daquele que está chegando. Então, é preciso ter postura, né? Ter um mínimo de atenção, de cuidado, né? Responder, identificar e confirmar com o próprio ajudado o seu problema principal, expressar com os próprios o sentimento do outro, perceber a linguagem corporal do outro, perguntar somente quando não entender ou para ajudar o entendido a se expressar. Personalizar é o momento do ajudado se descobrir como pessoa, perceber o fato de que não é um passivo diante da sua experiência. Tirar do lugar de vítima, né? Você é o protagonista da sua vida. Quem que é o personagem principal da novela da sua vida? É você. Não é ninguém, né? Uma pessoa responsável por seus atos, pensamentos e emoções. Orientar será a parte mais fácil se o atendente conhece o quê? A doutrina. Cabendo-lhe organizar a sua expressão de forma clara e simples para transferi-la para o atendido como informações práticas a partir das quais se definirá um plano de ação que o atendido deverá seguir por iniciativa própria, objetivando a solução almejada. E é a pergunta, né, que a gente tem que fazer para a gente mesmo.
Sabe ouvir? Será que eu sei ouvir? Ouvir é mais produtivo que falar. Às vezes a gente está lá no lugar de atendente achando que a gente está falando, vai falar, e a pessoa não vai nem prestar atenção, porque ela não está em condição. Ela precisa primeiro despejar. Então, é isso que a espiritualidade está nos contando aqui, né? Ouvir é mais produtivo que falar em todos os níveis. A pessoa que sabe ouvir é mais simpática, conquista o interlocutor e, acima de tudo, acrescenta ao seu próprio patrimônio cultural a informação que o outro exterioriza. Ouvir é renunciar, é a mais alta forma de altruísmo em tudo quanto essa palavra significa de amor e atenção ao próximo. O ato de ouvir exige de quem ouve associar-se a quem fala. É necessário empenho de quem fala para fazer-se compreender. Qualquer pessoa pode melhorar sua capacidade de ouvir. Treinamento. É treinamento. O que eu sou capaz de ouvir? Eu consigo ouvir sem interromper? A gente tem que treinar. Escutar é colocar-se de lado por um instante. É esvaziar-se de alguns conceitos pré-estabelecidos e perceber que o outro quer lhe transmitir. Falar é uma necessidade, ouvir é uma arte. Aprendemos a ouvir para auxiliar sem presunção de resolver. Na maioria dos casos, a gente não vai ter menor influência na solução do problema. Talvez ele nem seja resolvido. Então, vamos parar com esse negócio de querer dar receita de bolo. Receita de bolo vocês podem dar para a gente fazer de gostoso em casa, né? Mas dar receita de bolo da vida do outro. Não tem jeito, não. Não tem receita para criar filho, não tem receita para ter relacionamento bom, não tem receita para ter paz de espírito. Cada um de nós desenvolve a partir da nossa condição, do nosso aparato, a gente vai desenvolvendo ali os momentos da nossa vida, né? Às vezes só precisamos de alguém que nos ouça, que não nos julgue, que não nos subestime, que não nos analise, apenas nos ouça. Os fatores que devem ser observados, né, dentro de uma sala de atendimento: temperatura, ruído, iluminação, meio ambiente, condições de saúde. Os fatores mentais: indiferença, impaciência, preconceito, preocupação, ansiedade. Se você está vivendo esses processos, você não pode entrar na sala para atender. Eu sou preconceituosa, não gosto de certo tipo de pessoa. Eu posso atender? Eu tenho ansiedade. Aí o outro começa a me contar uma coisa, eu já estou, né, ansiosa para acabar. Estou olhando o relógio toda hora. Quando eu olho no relógio, eu já estou querendo acabar com as coisas, né? É estar integralmente com o outro. Nem que seja por um instante, nós já falamos isso aqui hoje. Adoro essa bonequinha. Esse bichinho aí, orelhudo. Ouvir é uma técnica mental que pode ser aperfeiçoada em treinamento e prática. Ou seja, eu não tenho paciência para ouvir, mas eu posso me tornar um excelente atendente porque eu posso aprender a ouvir. É só eu querer. Mais importante que tudo, nós que estamos na casa espírita, que nos colocamos para o trabalho, depende muito mais de nós. Depende só de nós. Ah, mas me chamaram para trabalhar no atendimento fraterno, mas eu sou tão impaciente, eu não gosto de ler. Está muito comum isso. Leia uma linha, leia uma página, leia um parágrafo por dia e com o tempo você vai aprender a ler. Ah, mas eu já passei da idade, não aprendi a ler quando era novo, agora já foi. Não. Que idade? Se você é um espírito imortal, qual que é a sua idade? Começa a ler agora para aprender a escrever na próxima encarnação, não é assim? Então não tem desculpa. A verdade é que não tem desculpa. Nós criamos desculpas para justificar nossa preguiça, para justificar nossa falta de compromisso, mas não tem desculpa. Porque tudo
tem jeito de se resolver, né? Treinamento, prática. Lembram do Emmanuel? Disciplina, disciplina, disciplina. Como você gostaria de ser atendido? Simpatia e empatia. A simpatia é a tendência instintiva que atrai uma pessoa para outra. Inclinação recíproca entre duas pessoas ou duas coisas. Empatia é a capacidade que temos de nos colocar no lugar do outro e sentir como ele, entendendo melhor o seu problema. A empatia ocorre no momento em que um ser humano fala com outro. É impossível compreender outro indivíduo se não for possível, ao mesmo tempo, se identificar com ele. Se eu acho que eu sou melhor do que todo mundo, eu não vou conseguir me identificar com o problema do outro. Eu não tenho problema. O problema é seu, não é meu. Aí eu vou servir para quê? Todo mundo sabe que eu tô cheio de problemas. Se eu falo uma coisa dessa, eu tô mais complicada que tudo, né? É preciso se colocar no lugar do outro, né? É um exercício fácil? Não é. Se fosse fácil, a gente não ia precisar de tanta orientação da espiritualidade, né? Se buscarmos a origem dessa capacidade de agir e sentir como se fôssemos outra pessoa, iremos encontrá-la na existência de um sentimento social inato. Na realidade, ela é um sentimento cósmico e um reflexo do encadeamento de todo o cosmo que vive em nós. É uma característica inevitável do ser humano. Isso é tão universal, né? Isso é tão divino, né? Isso é Deus. Deus nos fez para quê? Para sermos empáticos uns com os outros. Porque isso é uma característica universal. Você só entende bem uma pessoa quando se coloca no lugar dela. Pense nisso, o mundo seria muito melhor se conseguíssemos nos colocar no lugar do outro. A capacidade de empatizar denota amadurecimento espiritual para os serviços de atendimento fraterno. Para o serviço de atendimento fraterno, o significado da empatia amplia-se e torna realmente na capacidade de amar ao próximo, consoante o inolvidável ensinamento de Jesus, que sintetiza tudo isso no amar ao próximo como a si mesmo. Pronto-socorro espiritual. Esse é a melhor definição do atendimento fraterno. E agora algumas recomendações. Essas são boas. Evitar opinião pessoal. Não interferir no receituário dos médicos. Falar com simplicidade. Não fazer revelações. Até porque não está indo na cartomante, né? O que eu vou revelar o quê? Atender o indivíduo de preferência sozinho. Não doutrinar espíritos durante o atendimento. Não é hora disso. Eu não tenho nem autoridade moral para isso. Como é que eu vou enfrentar um espírito? Querer doutrinar? Não prometer cura ou estabelecer certeza absoluta. Recusar gratificação, atenções ou distinções especiais. Manter privacidade, mas não vedação absoluta da sala. Depois eu vou falar de alguns deles aqui. Não dizer ao atendido, você está obsediado. Não utilizar-se de informação do atendimento para orientar doutrinadores, nem informação deste para orientar o atendimento. Não atender incorporado. Isso é falta de educação mediúnica, falta de compreender o que ele está fazendo na casa espírita. Falta de estudar. Se estudasse, não estava fazendo bobagem. Né? Então não tem esse negócio, tô em transe. Médium que não tem educação entra em transe fora do lugar. Qual que é o lugar que eu tenho que ter meu contato mediúnico? Na reunião mediúnica. Para isso tem reunião mediúnica, gente. É sério isso é muito sério, tá? Então, não atender incorporado, não estimular que o assistido em atitude de queixa revele os nomes dos centros espíritas por onde passou, não encaminhar ou indicar pessoas para reuniões mediúnicas, não asseverar ao atendido, você é médium. Hã?
Tem que desenvolver. Olha, com que autoridade, meu pai? Com que autoridade? Vamos colocar um pouquinho, né? Francisco tem as sandálias da humildade, não é à toa que a gente está na casa de Francisco. Um dos pontos principais que a gente tem é humildade. Quando eu adoto determinadas posturas, significa que eu estou querendo ser mais orgulhoso, né? Mais vaidoso do que tudo. Então, motivos para a procura do atendimento fraterno. Doença orgânica, psíquica, espiritual, destaque para obsessão. Questões existenciais, insucessos e frustrações pessoais, profissionais, sociais, morte de entes queridos. Busca de orientação em matéria de espiritualidade, aconselhamento familiar, droga, alcoolismo, vício, transtornos do comportamento, aborto, adultério, ideação suicida. E aí, nesse contexto todo, ouvir é mais produtivo que falar em todos os níveis. A pessoa que sabe ouvir é mais simpática, conquista o interlocutor e, acima de tudo, acrescenta ao seu próprio patrimônio cultural a informação que o outro exterioriza. Aí tem os perfis dos atendidos, que a gente vai passar aqui mais rapidamente, mas é muito importante a gente compreender isso. Eu pedi só um pouquinho de paciência de vocês, né? A gente precisa estar alerta às diferentes personalidades que a gente vai atender. Não achar que está todo mundo que já chega aqui já conhece a doutrina, que todo mundo que chega aqui está na mesma vibração que você, porque se você fizer isso, você está sendo inocente, né? Então, olha lá, tem um grande número de pessoas. Chega, por exemplo, o desesperado, que é aquela pessoa que procura o centro espírita em estado de desespero, que tem que ser acudido a qualquer momento, e que, no primeiro lugar, a gente tem que procurar acalmar essa pessoa, envolver essa pessoa com palavras de conforto, transmitir confiança e carinho. Porque, na maioria das vezes, o desesperado ele não está ouvindo, ele não consegue ouvir nada. Ele está tão desesperado que ele não consegue, ele não tem tranquilidade para ouvir o que você vai falar. Então, você pode falar para ele a coisa mais linda do mundo, mais doutrinária, mais evangélica, que ele não vai ouvir. Então, deixa ele falar, apenas acolhe, né? É isso que está nos ensinando aqui. Encaminhar para passe, ok? Para que num outro momento, uma conversa mais doutrinária possa fazer algum sentido para ele. O desespero pode ser oriundo das mais diversas causas, mas todo o fundamento dele se baseia na falta de fé e confiança no futuro. Eu sei disso, mas eu não preciso falar. Porque às vezes eu sou desesperada, né? Já pararam para pensar na hora que a gente quer entrar em desespero, que é falta de fé e falta de confiança em Deus. A pessoa se desespera porque não vê saída para o seu problema. O sentido da perda lhe traz a sensação de que tudo está acabado. Através da segura orientação da doutrina espírita, temos que incutir lentamente no indivíduo a confiança em Deus e em sua justiça para tirá-lo do desespero. Com o tempo e o auxílio dos amigos espirituais, o paciente reencontra o equilíbrio. O outro, o desanimado, é o outro que chega. Normalmente, um paciente é desanimado porque sua vida está sem sentido. Ele não tem ânimo para o trabalho, na maioria das vezes se isola do convívio social e familiar. Frequentemente tem depressão profunda, pensamentos que se relacionam com a morte. É necessário ter muita cautela com a orientação doutrinária e ter sempre o cuidado de encaminhar o caso também ao médico terreno. Às vezes a pessoa, a grande maioria está precisando de medicação terrena. E qual que é o problema nisso? Nenhum. Ou vocês vão me dizer que vocês passaram pela vida toda sem nunca ter tido um problema, um revés? Sem nunca ter ficado desesperado, desanimado? E para isso Deus coloca para a gente o quê? Toda a medicina da terra, todas as terapêuticas da terra, todas as terapêuticas espirituais. É claro que quando eu tenho tudo isso num conjunto, a assistência é muito mais rápida, a melhoria que eu posso merecer vai chegar mais rápido. Então, olha lá. Para que o médico possa avaliar, né, até possivelmente o uso de medicação.
Porque muitas vezes a doença é física, está lá no organismo físico. Se possível, envolver a família na orientação, mostrando o risco que corre o doente de enveredar-se pelo caminho do desequilíbrio. Explicar através do diálogo fraterno e convincente a necessidade de sua moralização pela prática da religiosidade, da moral e da organização da própria vida. Tem casos que a medicina da Terra tem que entrar. O Centro Espírita não é hospital de cura de doença física. Não é. Não se iluda. Ah, mas eu fui para a casa espírita, eu tinha um câncer, eu me curei. Ok. Acontece? Acontece. Por merecimento, por necessidade. Mas aqui vem todo mundo que vem com câncer vai se curar? Não da forma como a gente espera. Todos se curam, se quiserem. Mas às vezes é no plano espiritual. A cura pode ser o desencarne. Mas para a gente entender isso e saber, né, com carinho, sempre muito amor, tratar as pessoas que estão chegando, não é assim. O descrente é aquele que inicia sua jornada já dizendo que foi trazido pela família ou amigo, mas que não acredita em nada, que na maioria das vezes quer ser convencido de alguma coisa, espera que seus problemas sejam resolvidos por outros, tenta fazer parecer que não está muito interessado na ajuda oferecida pelo Centro Espírita. Nesses casos, deixar claro que ele só será auxiliado se quiser e que terá que se esforçar para isso. Evitar atitude paternalista com o paciente. Muitas vezes a ação mais enérgica do entrevistador faz com que o indivíduo mude de postura perante a vida, mostrar as desvantagens da descrença e os benefícios que poderia ter revertendo esse quadro. Tem o fanático. Esse tipo de personagem é muito encontrado entre espíritas que supõem resolver seus problemas com a ação dos espíritos superiores, sem se esforçarem para vencer as dificuldades. Geralmente não aceitam interferências de terceiro em suas convicções e, no caso de doença orgânica, chegam a desprezar o tratamento na medicina terrena. Acham que por trabalharem no centro espírita, os irmãos espirituais estão apostos para ajudá-la a resolver seus problemas. É muito delicada a abordagem desse tipo de personalidade, pois trata-se, na verdade, de pessoas equivocadas quanto ao papel do espiritismo na vida do homem. O espírita, e aí olha aí, está entre aspas, né? Por que será? São pessoas que se dizem espíritas porque tiveram contato com outros segmentos espiritualistas e mesmo com o espiritismo. Querem ler muitas obras psicografadas ou dizem que já o fizeram e vão logo afirmando que gostariam de trabalhar na casa. Procuram auxílio por não estarem bem, mas na maioria das vezes já dizem o que acham que é necessário para a solução dos seus males. Esse é o melhor deles, né? Isso torna bem difícil uma orientação mais efetiva, na medida do possível, conscientizá-lo sobre a responsabilidade de ser espírita e demonstrar que a possibilidade de trabalho será definida mais tarde. Primeiro é necessário buscar um estado mínimo de equilíbrio espiritual. E aí me lembro muito do André Luiz, do plano espiritual, quando ele chega, né? Médico da Terra, já achou que ia chegar, né? Médico espiritual, e deram para ele o quê? Vassoura, porque é assim que a gente tem que tratar. Para a gente entender a autoridade espiritual. Então, às vezes eu entro na casa espírita querendo ter um cargo de destaque, e o que eu preciso é trabalhar minha humildade, é me educar. E eu vou me educar, às vezes, fazendo o quê? Recebendo as pessoas no portão, enchendo os copinhos de água, pegando uma vassoura, às vezes, tendo que varrer o salão, entrando em prece, para que os trabalhos da casa possam acontecer com harmonia. Porque nós somos responsáveis pelos trabalhos que acontecem na casa. Então, se nosso desequilíbrio se instaura, os trabalhos da casa também vão se desequilibrar. Ou vão se tornar muito mais dispendiosos para quem estiver ali cuidando. Olha o médium. Esse também chega para assistência. Esse tipo de assistido já vem com o diagnóstico da sua mediunidade. Acha que a mediunidade é a causa da perturbação.
Verificar através da própria entrevista onde e como exerce ou exerceu o seu trabalho de intercâmbio. Isso é uma orientação, né? Atividade mediúnica inadequada pode gerar perturbação no psiquismo das pessoas. Isso é fato. Allan Kardec fala isso o tempo todo, o tempo todo. Não exerça mediunidade de forma desequilibrada, eduque-se médium, porque senão você vai parar, sabe aonde? Lá no hospício. Porque a mediunidade desequilibrada te lva a, sim, as perturbações de ordem psiquiátricas e você pode, sim, virar porta aberta para o obsessor. Então vamos cuidar. Se eu sei disso tudo, por que eu ainda estou brincando? Né? E além do mais, né, dependendo de onde estava trabalhando, o paciente pode estar sendo vítima do processo obsessivo oriundo de contaminação. Nós estudamos sobre isso aqui, nos tipos de obsessão, vocês vão lembrar disso, da obsessão por contaminação. Orientá-lo no sentido de que seu dom será reavaliado mais tarde, depois do tratamento. Jamais prometer que ele vai trabalhar como médium na casa, pois muitas vezes a pessoa vem à entrevista com essa intenção. E às vezes a gente chega achando que a gente vai desenvolver mediunidade, a espiritualidade está querendo que a gente acalme o nosso coração. E aí nos coloca fora da tarefa mediúnica. E a gente fica doído, né? Mas me tiraram da tarefa. Não, isso é para o seu cuidado, para o seu equilíbrio. Porque não é o melhor para a sua saúde. Porque nós somos homens integrais, né? Assim, a gente precisa cuidar de tudo. Médium desequilibrado não dá. Médium está doente, não pode fazer, não pode exercer mediunidade. Mediunidade exige esforço físico, controle emocional. Médium é o médium que define, olha aqui, agora não. Porque o dono do meu corpo sou eu. Não é a espiritualidade que está atrás de mim. Porque senão eu posso estar num processo de subjugação. E nem estou sabendo. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Ah, vou dar passividade aqui agora? Qual é? Não vou, eu tenho assistência espiritual para isso. Não posso fazer isso. Porque se eu fizer, eu estou precisando de ajuda. E a casa espírita está aí para isso. Então, médium, muitas vezes, é uma questão. Nunca encaminhar o paciente para a sessão de práticas de espiritismo antes de submeter a tratamento. Mesmo que o paciente já tenha tido orientação kardeciana. Aquele que perdeu o ente querido também vem muito à casa espírita, né? Geralmente procura o centro inconformados pela perda de alguém da família, com o objetivo de conseguir notícias do ente querido, confortá-lo com a ajuda de ferramentas da doutrina espírita. Pode anotar o nome do desencarnado para fazer prece por ele ou verificar a sessão prática, como está a situação, se houver necessidade. Isso é muito, muito comum. Ah, vou lá na casa espírita pegar uma encomenda de uma psicografia, encomendar uma psicografia. O povo acha que pode, né? As cartas que chegam, e eu faço parte de um trabalho desses, assim, elas são muito mais para nos ensinar. Não é para poder trazer notícia dos nossos entes, não. Às vezes chega num universo ali de 200, 300 pessoas, 10 espíritos desencarnados vêm e escrevem para os seus entes. Mas não é para poder dar porque aqueles são escolhidos, não. Mas é para ensinar para todo mundo, para os outros 190 que não tiveram notícias. O plano espiritual é muito mais amplo e muito maior do que a gente imagina. Então o que a gente faz? A gente acolhe, a gente não promete, a gente cuida, a gente coloca a pessoa para poder começar a perceber a grandeza, né, da encarnação, da obra de Deus, porque chega um momento que as pessoas vão entender. Se tiver necessidade, pode acontecer sim, a gente ter notícia de um ente querido. Mas eu não posso achar que eu cheguei na casa espírita, a casa espírita tem que já me dar essa notícia. Então a gente não promete mensagem mediúnica, porque isso vai gerar a expectativa da família, e nem sempre isso é possível. As conversas em torno da imortalidade da alma trazem grande conforto espiritual, né? Bem como a sugestão da leitura de livros adequados para o caso. O convívio na casa, no contato com a doutrina espírita, com o tempo vai fazer a pessoa compreender mais e sofrer menos. Você vai deixar de ter saudade do seu ente.
Claro que não. A saudade, o amor é eterno. A gente nunca vai esquecer. Principalmente quando a gente foi feliz, quando a gente tem momentos bons. Você nunca vai esquecer. Mas você vai ter o quê? Uma outra forma de encarar aquele processo. É diferente. Então, nós que estamos aqui atendendo as pessoas, nós temos que ter esse conhecimento, essa forma de consolo ali para a pessoa. O que quer resolver problema do outro? Isso também tem, né? Vai para atendimento para resolver a vida do outro. Geralmente são pais aflitos ou cônjuges tentando fazer qualquer coisa para salvar determinada situação de desequilíbrio instalada nas suas vidas. Não raro querem se submeter a tratamento no lugar do necessitado, na desesperada tentativa de ajudá-los, pois, de maneira geral, são pessoas refratárias à procura de ajuda. O entrevistador deve esclarecer como se dá o auxílio espírita e a necessidade da presença do doente na casa. Deve pedir que faça o possível para trazê-lo no centro, oferecer ajuda indireta através do livro de pedidos de amparo. A gente tem o livro de pedidos, né, as caixinhas de pedido, de oração. Em caso grave, pode anotar nome, endereço do necessitado para ser levado a sessões práticas. Esse também é um problema, o sábio. Aquele que busca auxílio na casa espírita, mas acha-se muito sábio, culto e inteligente e não se sente à vontade, submetendo-se à orientação de alguém que ele julga ser inferior que ele. Chega lá, pompa e circunstância, né? Eu sou melhor que você? Quem é você para você ser você me atender? Ó. Através da conversa, quer mostrar-se superior e o entrevistador não... Se o entrevistador não for suficientemente experiente, ele pode monopolizar o diálogo, tornando infrutífero o trabalho de esclarecimento. Agir contato, demonstrando que todos temos muito a aprender na escola da vida. Nos casos em que o entrevistador demonstrar que quer duelar no campo das ideias, deve-se ter a sutileza de desviar seu intento, fazendo ver que aquele não é o momento e o local apropriado para as disputas. Jamais esquecer que se está diante da pessoa em desequilíbrio. O desequilibrado é ele, não é você. Você está ali, se você está atendendo, você está equilibrado. Mostrar que a casa espírita e o espiritismo estão ali para ajudá-lo, se tiver humildade para se colocar como necessitado da alma. O pessimista. O pessimista é aquele que tem uma atitude mental inadequada, que vai gerar energia negativa na mente da pessoa. Prejudica todas as atividades na vida. Tratar com o pessimista é muito difícil, pois ele se coloca a todo momento como fracassado e descrente de possíveis melhorias. Geralmente são indivíduos que portam auto-obsessão e não raro frequentam casas espíritas a vida inteira. Olha que interessante, mas pode, né? O pessimista pode necessitar de psicoterapia e tem-se de que estar atento a esse fato, para encaminhá-lo ao profissional da área, se for necessário. Com o estabelecimento de ajuda espiritual, sua atitude mental poderá se modificar, facilitando a compreensão das instruções a ele oferecidas através de palestras, conversas periódicas na sala de entrevista. Portador de doença orgânica, normalmente a pessoa que procura a casa espírita com um problema orgânico vai pensar que vai encontrar ali a cura da doença. Que acha que pode ser operado. É bom que seja informado que a etiologia das doenças podem ser de ordem externa e interna. Externas são aquelas provenientes do meio onde vivemos, das circunstâncias, da própria matéria que constitui nosso organismo. Internas, quando são oriundas do corpo espiritual e constituem-se em consequências de conduta e posicionamento inadequado de outras encarnações. Aí a gente traz as doenças das outras encarnações. É importante certificar-se que o paciente está em assistência médica e jamais se deve suspender o uso de medicamento. Encaminhar para tratamento adequado na casa espírita. Doença grave são pessoas que vêm à casa espírita normalmente trazidos pelos familiares em estado de desespero,
por portarem doenças graves e às vezes crônicas. Essas pessoas vêm com grande esperança de serem curadas. E é o que eu sempre falo, vão ser curadas. O doutor Bezerra tem um caso desse, né? Divaldo Franco, eu já contei esse caso aqui, eu acho. Se eu não contei aqui, devo ter contado em outro lugar. Divaldo Franco tinha uma fama lá, ele conta em uma das palestras dele que ele tinha uma fama de ter um passe curador. Ele dava o passe num dia, no outro dia a pessoa curava. E ele foi dar um passe num marido que estava adoentado e ele já chegou todo cheio de si. Falou com a dona da casa, com a esposa, não, fica tranquila, ele vai ficar bom. Eu vou dar um passe hoje, amanhã eu volto. Quando o Divaldo voltou no outro dia, a casa cheia de gente, né? E ele falou, nossa, ó, ele curou e está até dando uma festa. Quando ele entrou, o homem tinha desencarnado. Mas só que no passe do dia anterior, o doutor Bezerra veio e falou com ele, não, ele vai ficar bom. E o Divaldo garantiu para a esposa que ele ia ficar bom, que ele ia melhorar. E no outro dia está desencarnado. Aí o Divaldo, como assim, meu irmão? Como que você me faz uma dessa, né? Mas ele está muito melhor, Divaldo. O problema é que o melhor para vocês não é o melhor para o espírito, né? E a desencarnação era o melhor para ele. Então, é importante não prometer cura milagrosa, mas a ajuda que a doutrina traz é fundamental para a superação da prova que o paciente está submetido. Fluidoterapia, orientação sobre a origem dos males ajuda o enfermo no processo de conscientização e, quem sabe, a cura propriamente dita. Prescrever assistência espiritual e deixar claro que o tratamento espírita é um auxiliar da medicina terrena. Nós estamos acabando, tá, gente? Como se mostra o atendido? Agitado? Se ele estiver agitado, portemos-nos com serenidade para que acalme. Angustiado? Seja extremamente habilidoso para que ele abra o coração. Desconfiado? Externemos segurança no que afirmamos a fim de que nos dê crédito. Não quer ser notado? Tenhamos a sensibilidade de acolhê-lo, respeitando a sua vontade. Às vezes, nesse caso, um sorriso franco causa melhor efeito. Inibido, façamos perguntas com discrição, estimulando a tomar a iniciativa. Zangado, deixe que ele esgote o desabafo sem cortar a palavra, concedendo-lhe o direito de pensar como julga acertado, lamentando as causas do seu descontentamento com mansietude e terminando por colocar-nos à disposição para ajudar no que puder ser útil, o recepcionista e a casa. A gente não faz milagre, a gente coloca aberto. Estamos aqui, faz o que você quiser. É aquilo que a gente faz muito para filho, né? Faz o que você quiser, mas lembra o seguinte, eu estou aqui. O dia que você quiser, você vem. Né? Curioso, curioso é bom, né? E tem muitos. Informemos a grandeza do espiritismo que nos convida à fé raciocinada, sugerindo leitura adequada, orientando sobre obras básicas. O falante não se exceder na conversação, procurando encaminhá-lo para o diálogo fraterno, se for o caso. Como conduzir a orientação de uma pessoa que já tentou o suicídio algumas vezes e persiste na mesma ideia? Deve-se, de alguma forma, dizer-lhe quais as consequências funestas do seu ato infeliz ou ser-lhe compreensivo e consolador. A melhor maneira de consolar é advertir quanto aos riscos que advêm como consequência dos nossos atos impensados. Consola-se quando se esclarece. A melhor forma de consolar alguém é arrancá-lo da ignorância e educá-lo. Mas, às vezes, nesses casos, a gente precisa ouvir, acalmar, mostrar o valor da vida, falar com tranquilidade. Às vezes acontece. A pessoa chega na casa espírita, não sabe por que entrou na casa espírita. Porque estava com a ideia de cometer suicídio. Eu já tive a oportunidade de ouvir isso mais de uma vez. E que depois que saiu, já tirou aquela ideia da cabeça. É o palestrante que fez ele mudar de ideia? Não. É a espiritualidade da casa. Então, só da pessoa entrar ali, ó, ela já está sendo tratada. Às vezes a gente não precisa palestrar, não precisa dar discurso, fazer nada. Mas é fazer uma prece, é convidar a pessoa para uma leitura edificante. Por isso que a gente tem que estudar, porque eu tenho que saber o que eu vou indicar para a pessoa. Se eu não leio, como é que eu vou indicar o quê? Vai ler gibi? O que eu leio sobre tal assunto? Ah, não sei, vou perguntar, depois eu te conto. E
muita coisa que a gente vai ter que perguntar, depois contar. Mas algumas coisas básicas a gente precisa entender. Algumas coisas, eu quero fazer evangelho no lar, como que eu faço? Eu preciso ter algumas informações básicas, né? Dinâmica do atendimento fraterno, deixa eu ver aqui, nós já passamos 10 minutos, mas ainda tem um pouquinho. A gente pode parar aqui, se vocês quiserem, a gente pode encerrar. Aí eu fico com vocês, tá? Porque a dinâmica aqui é bem rápida, ó. É mais ou menos como que funciona. É perguntar o nome da pessoa, é bem, vocês que sabem. Mais um pouquinho? 10 minutinhos a gente encerra. Então vamos lá. Olha lá, ó. Apresentar-se, perguntar o nome da pessoa, colocar a pessoa à vontade, perguntar delicadamente qual que é o motivo dela estar ali, permitir que ela conte o seu problema. Agora a gente já sabe que a gente tem que ouvir com atenção, procurar expressar, se for o caso, né? Deixar ela contar o que ela quiser, não enchê-la de perguntas, deixa a pessoa esvaziar. Às vezes a pessoa só quer falar. Manter sempre interessado, né? Olha no olho da pessoa, esteja pronto para olhar, porque a pessoa quer ser vista. Você está ali, a pessoa está falando, você está olhando o celular, você está anotando, isso é descaso com o outro. Né? Tentar conduzir ali o tempo de cada entrevista irá variar de acordo com a gravidade do caso, mas em média deve ser de 10 a 15 minutos por entrevista. Passou esse tempo, tenta acalmar, orientar a pessoa para uma palestra, para um passe, para alguma coisa, e se colocar à disposição para outros momentos, né? Senão vira uma sessão sem fim. Se cabível, orientar a pessoa com base nos fundamentos da doutrina quanto à teoria, mas a postura que deve ser sempre cristã. Procurar falar com simplicidade, procurar estabelecer relacionamento agradável, né? Sempre simpático, isso tudo que a gente já viu hoje. Tratar a pessoa com respeito pelo nome. Como que você chama? A fulana, tal. Eu sou a Maria. Maria, então é isso, Maria. Maria, leia isso. Isso chama, gente, é diferente. Aí você fica ali meia hora com a pessoa, como é que é seu nome mesmo? Anota, se você tem a memória fraca igual a minha, né? Vai lá, anota o nome, ó. Porque a gente esquece, gente. A gente vai ficando mais velho, então vai ficando ruim demais. Aí você esquece, vai, chama a pessoa. O nome desperta a nossa intimidade. Ele fala no nosso espírito. Você pode não estar prestando atenção em nada. Se eu chamar seu nome aqui, você presta atenção. Né? Nunca acusar o entrevistado, nem criticar. Lembrar sempre que a finalidade é ajudar. Se receber agradecimento, seja humilde. Né? Coloque esses endereços, esses agradecimentos para Jesus, para Deus, para a espiritualidade da casa. Não somos nós. Não adianta a gente achar que é a gente. Não somos nós. Tratar a pessoa com respeito pelo nome. Informar a importância da reunião que ela vai assistir, das recomendações que vão ser prescritas. Não, aqui a gente já viu, então eu vou passar bem mais rápido, tá? São as recomendações práticas que eu já falei lá. Não prometer cura ou estabelecer certeza absoluta, a gente já viu. Recusar gratificação, atenção e distinção também já falamos sobre isso aqui. Evitar opinião pessoal. O eu tem que ser extinto, a opinião é de Deus, é Jesus. É por isso a gente tem tudo isso que a gente já estuda e já traz para poder trabalhar nessa tarefa. Não interferir nos receituários médicos. A pessoa está em tratamento, que ela continue em tratamento, não abandonar o tratamento médico. Manter a privacidade, mas não a vedação da sala. Essa parte é importante. A sala tem que ter privacidade, mas ela não pode estar fechada, trancada. Porque se a pessoa não se sentir confortável, ela sai. E até para proteger ali o atendente. Deixa a porta entreaberta. Tenha sempre pessoas circulando, porque se precisar de algum socorro, fica fácil chamar. Não tenhamos a achar que a gente... sabe, está 100% resguardado, você não sabe que o espírito está ali. Qual a perturbação daquele espírito? Então, é um cuidado que a gente precisa ter, né? Manter privacidade, eu já falei. Falar com simplicidade. Tem gente que gosta, aprende umas palavras difíceis, começa a falar, né?
procurar falar para as pessoas entenderem. Você está entendendo? Você entendeu? Se tiver pergunta, pode perguntar. Perguntar não é uma coisa ruim, pelo contrário, quem faz pergunta é gente inteligente, é gente que quer aprender. Na escola a gente fala, né? Tem 2 tipos de aluno, aquele que quando ele não faz pergunta, ou ele entendeu tudo, ou ele não entendeu nada. Né? Não entendeu nada. Agora, quando você entende, começa a entender, você começa a perguntar, porque as dúvidas vão vir, né? É importante as pessoas necessitarem a gente perguntar. Logo mais que eu fui para a área de saúde, a gente mobilizar a comunidade para alguma coisa na unidade de saúde. E aí, eu e a gente nós uma enfermeira, ele vai candidato atrás. Ela colocou no candidato, falou, não, tinha missão de paz, discutiu na igreja. Ele, claro, participou. Na primeira vez que ele falou, ele viu o cartaz e falou assim, ele nos ensinou. Ele fala assim, é muito bonito, se escrever muito bom, muito bonito, mas não é assim que chama as pessoas. Eu nunca mais esqueci isso. Por isso que quando eu vou em palestra, está falando com as palavras difíceis, às vezes é ruim. As palavras que eu falo, nossa, ninguém vai entender, né? Não chega no coração. Porque esse é o princípio humano, né, da comunicação. Eu só consigo traduzir em conhecimento aquilo que passa pelo meu raciocínio, pela minha inteligência. Então, se eu não entendo o que está sendo dito, eu não vou guardar aquilo, vai bater e vai escorrer, sabe? Aquela coisa de ir e vai embora. Isso era muito comum, né? A gente fingia que estava entendendo tudo, quanto mais difícil falava, aplaudia, fingia que entendia. Hoje a gente precisa aprender a dizer, peraí, não entendi, o que você quis dizer com aquilo? Isso é algo que é importante. Então, falar com simplicidade. Atender o indivíduo de preferência sozinho, a gente já falou, mas se houver, né? Porque às vezes também vai lá, o marido leva a esposa e quer falar que a esposa está cheia de defeito, que não sei o quê, né? Quer interferir. Isso acontece muito, viu, gente? Mais do que a gente imagina. A mãe quer levar o filho, quer mostrar o tanto que o filho está dando problema dentro de casa. E, na verdade, o atendimento é para ela, não é para ele. Então, deixe que as pessoas fiquem sozinhas, quando for necessário, né? Às vezes um caso mais de deficiência, de dificuldade, de limitação é diferente. Mas, em regra, a preferência. Não fazer revelação. Quem trabalha em qualquer lugar, né, gente? Fofoca já é uma coisa que a espiritualidade condena. Se eu estou ali escutando a intimidade do outro, eu vou sair falando? Não dá, né? Não dizer, você está obsediado. Não. Isso aí a gente tem que tomar muito cuidado. A gente poder aconselhar para assistir palestra, para tomar passe, água fluidificada. Agora vamos tomar cuidado. Ainda que você perceba isso pela sua educação mediúnica, você consiga perceber isso, você não revela. Porque o dono do meu corpo, eu volto a repetir, é meu, não é do espírito. O espírito pode estar aqui do meu lado, falando na minha orelha. Eu falo, o que eu falo é responsabilidade minha, não é dele. Porque eu permito que ele me utilize. Entende isso? Não doutrinar espírito durante o atendimento não é o lugar, óbvio, né? Então é ali, se precisar, sentir o que a pessoa está saindo do foco, convidar para uma leitura, chamar um passista, talvez dar um passe nos casos mais graves, interromper, que não é lugar. Não utilizar-se de informação de atendimento para orientar doutrinadores, nem informação destes para orientar o atendimento, né? É isso, o que acontece em um lugar tem que ficar ali, senão você vai perder a seriedade, o respeito, a confiança daquele trabalho que a casa tem. Tá? Não encaminhar ou indicar pessoas para reunião mediúnica, a gente já falou sobre isso. Isso tudo está lá, como eu disse, no projeto do Manuel Filipe de Miranda, ele tem um livro que trata só de reuniões mediúnicas, que é, por sinal, fantástico. Que todo mundo tem que ler, não, tem que estudar, né? Não asseverar que o atendido é um médium, a gente já falou isso também. Todos nós somos médiums, qualquer um que sente em menor ou maior grau é médium. Para que eu vou botar isso na cabeça da pessoa? Deixa ela continuar sem sentir, achar que não está sentindo nada, achar que não tem influência de espírito na vida dela.
até ela se educando. Convide-a para estudar, convide-a para praticar o bem, e já está fazendo muito. Não atender incorporado, né? Atendimento fraterno é trabalho dos homens para os homens. Vou repetir, é homem para homem, encarnado para encarnado, não é desencarnado para encarnado. Lugar de transe mediúnico é na reunião mediúnica. A mediunidade se expressa sob o aspecto de inspiração e capacidade de intuir, mas nunca por meio de transe. Mesmo porque esse é um trabalho de equipe, não se admitindo que uns atendam ostensivamente mediunizados e outros não. Não estimular que o assistido em atitude de queixa revele o nome de outro centro. Isso é uma questão ética, né? É deselegante. Eu participava do centro tal e lá não sei o quê. Não tem necessidade. E a gente termina com: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa é a promessa de Jesus para nós. É isso que a gente tem que levar para o coração da gente. É essa mensagem que a gente tem que entregar para quem bate a nossa porta. Independentemente se a gente vai atender ou acolher, o ideal é que a gente faça as duas coisas. Acolha e atenda. Num verbo só, num substantivo só, sem se preocupar. Porque é isso que a espiritualidade espera de nós. Que a gente esteja preparado. Que nós possamos nos preparar para receber esse monte de gente que está sofrida aí fora, gente. Gritando, precisando de ajuda. Então, nós que estamos aqui, estamos sendo convidados a nos prepararmos para receber essas pessoas. E é uma oportunidade ímpar. Talvez numa próxima encarnação a gente não tenha essa oportunidade. Talvez a gente esteja do lado de lá, como pessoas que vão necessitar de atendimento. Obrigada, Casa de Francisco. Desculpem ter passado aí, passei 20 minutos. Vocês me desculpem, espero que tenha feito sentido. Cida, Oi. sobrou o assunto desse tema de